Se as obras da carne ainda são fortes numa igreja, isso é sinal, amados, de que ainda estamos fracos na fé, de que ainda somos crianças na fé e não alcançamos a maturidade cristã. Havia dúvidas em relação ao verdadeiro cristianismo, porque os cristãos não cresciam espiritualmente como deviam. Aliás, sempre que não há crescimento espiritual, todas as vezes que as pessoas não avançam no seu crescimento, as dúvidas elas são estabelecidas. As inquietações, as interrogações também. É mais um sinal, amados, de que ainda não alcançamos a maturidade cristã. Tudo é motivo de duvidarmos, tudo é motivo de indagarmos, de dizer por que isso, por que aquilo, por que o pastor faz daquele jeito, por que o irmão faz daquele jeito. Sempre não concordamos com o que é feito, sempre duvidamos de tudo que é feito. Muitos crentes chegam até mesmo duvidar em algum momento se Deus existe ou não. Paulo explica à igreja qual era o drama de se viver debilidade, o drama da debilidade que havia. Por isso ele diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque ainda é criança. Quantos de nós cristãos ainda vivemos daquele leitinho espiritual? Quantos de nós ainda, espiritualmente falando, crianças, que deveriam já estar no alimento sólido para se fortalecer, para fortalecer o seu corpo, para fortalecer os seus músculos, se encontram ainda nessa fraqueza, por ainda estar se alimentando de leite? Vamos nos ater sobre isso com a igreja. Pois como o corpo físico ele se alimenta pela boca, o espiritual se alimenta pelo ouvido. Qual é o alimento do ouvido de uma ovelha? É a palavra. É o único alimento que chega pelo ouvido, vai para o coração, se estabelece na mente e sai pela boca, numa atitude de confissão. Um ser humano, para ele se estar firmado, fortalecido, sustentado, é necessário ele se alimentar pela boca. Mas o cristão, para ele estar fortalecido espiritualmente, é necessário ele ouvir a palavra de Deus. É necessário ele se alimentar da palavra de Deus. E que essa palavra entre pelos ouvidos e vá para o coração. E se torne uma forma de fé prática em todo o tempo e em todo o momento da vida do cristão. Paulo fala daquele crente que se alimenta de leite, que é a pessoa que todos os domingos aprende a mesma coisa. Ela está na igreja, mas não tem crescimento, não tem aprimoramento, não conhece o seu chamado, tem uma vida superficial, não cria raízes, não tem revelação. Os olhos espirituais não foram iluminados e os véus ainda estão sobre o coração. Este é o resultado de uma pessoa que se alimenta de leite. Ele não consegue entender a palavra. Ele não consegue entender aquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está revelando. Ele está tanto tempo na igreja, mas ainda não descobriu o seu chamado espiritual, o propósito dele na igreja. Porque o alimento, o leite, não é mais para ele. E não surge mais aquele efeito que é necessário para que ele se aprofunde no conhecer a Deus e no propósito de Deus para a vida dele. Quantas vezes nós perguntamos: fulano, qual é o seu chamado? Eu ainda não descobri meu chamado.
Para de beber leite, amados. Se alimente da palavra que tu vai começar a conhecer o teu propósito e o chamado de Deus para a sua vida. A palavra de Deus é o fundamento da vida cristã. Não dá para viver uma vida cristã de crescimento e sustentabilidade se não for pela palavra de Deus. Não é tempo de sermos mais como meninos, dependentes simplesmente de alguém que nos alimente em todo o tempo com aquele leitinho. Toda mãe é que sabe que a partir de uma certa idade, se ela só continuar alimentando aquela criança com leite, 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 mais cedo ou mais tarde ela vai adoecer. Porque não é mais momento de ficar bebendo leite. E é por isso que vemos tantos cristãos adoecidos na casa de Deus, porque continuam e insistem em beber leite, em vez de partir para aquilo que é sólido, daquilo que vai sustentar e manter ele firme na presença de Deus. Este é o resultado de uma pessoa que se alimenta de leite. O alimento, leite, é aquela repetição. Quem quer Jesus? Quem aceita Jesus? Olha o diabo, olha o demônio, bebe isso, come aquilo, pega uma fitinha. Isso deixa as pessoas inexperientes na palavra. E pior, elas ficam crianças. Há pessoas que se orgulham de sua ignorância espiritual. Elas não aceitam mudanças. Elas vivem estagnadas. Qualquer coisinha para elas estão bom. Faz isso, irmão. Vai lá e faz. Pega aquilo. O que eu vou ler hoje? Lê isso aqui. Vocês oram por mim? Ai, meu Deus, o demônio se manifestou ali. Ai, Jesus, falou o nome do demônio ali. Tudo tem medo, porque falta experiência, falta conhecer e se alimentar do alimento sólido que é a palavra. Porque a Bíblia vai dizer que nós não devemos temer as obras do maligno. Mas quantos crentes temendo aquilo que o diabo faz, deixa de fazer, por falta de conhecimento da palavra de Deus. O que quer dizer inexperiente na palavra? É sem habilidade na palavra de Deus. Você vai fazer um debate bíblico, a pessoa não acha de jeito nenhum. Acha aí Abacuque, Naum, Sofonias. Tem gente que nem sabe que existem esses livros na Bíblia. Por quê? Só se alimenta daquilo que é pregado, daquele leitinho que escuta todo domingo, toda terça-feira, todo dia na célula. Não é a pessoa que vai lá e pega o alimento sólido e ali começa a se alimentar e começa a comer. Aquela pessoa que não sabe usar, nem aplicar, nem ter a palavra como parte vital de sua vida, não obtendo com isso o bem, o progresso, não sabendo ter uma confissão quando está diante de uma enfermidade, em vez de reagir dizendo pelas chagas de Cristo eu estou sarado, ou seja, não consegue tirar do seu tesouro boas coisas, só tira má confissão, só tira coisas más. Passa por uma situação ruim, já é motivo de reclamar, já é motivo de murmurar contra Deus, em vez de buscar ali, na palavra de Deus, aquela palavra que vai sustentar ele naquele momento de crise, naquele momento de dificuldade. Amados, se Jó não fosse um homem maduro na fé, ele não teria suportado aquilo que ele passou.
ele não teria suportado. Se ele não tivesse o conhecimento da palavra de Deus, de quem Deus era, ele não teria suportado aquele momento difícil. Se você não tiver experiência, se você não tiver o conhecimento de quem Deus é, daquilo que Ele fez por você, da autoridade que Ele te deu, qualquer coisa vai te tirar da presença de Deus, qualquer coisa, qualquer vento de doutrina vai te tirar do amor de Deus por sua vida. Não podemos acreditar numa vida de 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos na obra de Deus sendo criança. Não podemos acreditar nisso. Cristãos com 30 anos de igreja e ainda são crianças. E ainda estão bebendo leitinho. Eu não posso discipular fulano, eu não posso liderar uma célula porque eu ainda sou criança, porque eu ainda estou me alimentando de leite. Misericórdia, amados. Cristão de 30 anos de igreja falando um negócio desse, que não pode ganhar uma alma para Jesus, porque ainda não conhece a palavra de Deus. Quanto tempo você tem de igreja, amados? Que frutos você já deu para a obra de Deus? O que acontece com uma criança espiritual? Efésios 4:14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Portanto, quem é inexperiente, ele é menino. Ele é agitado de um lado para o outro, é levado ao redor por todo o vento de doutrina, cai nas armadilhas dos homens que têm astúcia para induzir ao erro. E quem é que cai nessa artimanha, nessa armadilha? É menino. É muito difícil a gente fazer uma criança ficar quieta dentro da igreja. Eles estão sempre inquietos, estão sempre agitados. E espiritualmente há muitas pessoas assim. Estão ali com o corpo sentado, mas espiritualmente elas estão inquietas. Não vejo a hora desse culto acabar, não vejo a hora de ir embora. Não tem plano, não tem projeto nenhum, mas está com aquela inquietação. Eu tenho que sair do culto, eu tenho que acabar, eu tenho que sair daqui. A pessoa não consegue ter paz na presença de Deus. A pessoa não consegue se aquietar e desfrutar da maravilhosa presença que é a presença do Pai em nossas vidas. O maduro na fé e na palavra, ele tem firmeza. Portanto, o menino inexperiente na palavra, além de ser imaturo, além de dar glória aos homens, em vez de dar glória a Deus, ele vive dormindo espiritualmente e é preguiçoso espiritualmente. Sair da cama no domingo pela manhã, meu irmão, só quem tem compromisso com Deus é capaz de obedecer a Deus. Pessoas que acham difícil, temos oração 6 horas, temos culto domingo, temos culto terça, temos escola dominical 9 horas da manhã. Aquela pessoa que é menino na fé, que não é experiente, ele está sempre reclamando disso. Sempre está achando ruim isso ou aquilo outro. Quem são os que alcançam a maturidade? São aqueles que se alimentam de Cristo. Esses são os que alcançam a maturidade. João 6,57 diz: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá.
Portanto, se eu me alimento de alimento sólido, eu manifesto Cristo na minha vida. Se eu estou me alimentando da palavra, se eu estou me alimentando de Deus, se eu vivo em Deus e Deus vive em mim, eu estou me alimentando de um alimento sólido. E a manifestação de Cristo é vista na minha vida. Não dá para dizer que eu sou maduro espiritualmente se minhas ações não condizem de acordo com isso. Então diz que o alimento sólido é para adultos. Hebreus 5,14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Adultos em grego é teleios, que quer dizer aquela pessoa que é perfeita, madura e plenamente desenvolvido. Quem aqui, amados, não precisa levantar a mão, mas quem aqui já está espiritualmente desenvolvido? Chegou à posição de estar perfeito e maduro espiritualmente. Porque quando estamos maduros espiritualmente, amados, nós servimos como um apoio, uns para os outros. Porque não há ninguém aqui humanamente perfeito. Mas se formos maduros e perfeitos espiritualmente, não há nada que seja da carne que não possamos vencer, que não possamos suportar. Não há diferenças, não há características diferentes, gostos diferentes, que não possamos suportar, que não possamos lidar uns com os outros. Uma pessoa só chega a ser adulta se ela passar pela criancice. Ou seja, é um bebê, depois vira um menino, depois cresce, depois vira adulto, jovem, maduro e vai até chegar a adulto. Isso é um processo. Entenda, amados, isso é um processo. Não é algo que tipo assim nasceu e ficou, não, é um processo. Não é algo que está parado. É algo que todos os dias, dia após dia, enquanto vivermos, precisa acontecer. Precisamos amadurecer. Precisamos deixar estágios que muitas das vezes era tão bom, amados. Quem não gosta de ser criança, não se preocupar com nada, se preocupar com dinheiro, com dívida? Quem não gosta de dormir a hora que quer, de acordar a hora que quer? Mas chega um tempo que nós precisamos deixar essa fase para trás. A Bíblia, ela tem o poder de nos amadurecer. E conforme nós nos comprometemos à leitura, à compreensão e obediência, necessariamente nós crescemos na fé. É necessário termos compromisso. Compromisso com Deus, compromisso com a palavra, compromisso com o chamado de Deus para as nossas vidas. Porque sem compromisso, amados, o compromisso faz parte da maturidade. Quando chegamos na adolescência, logo queremos ficar adultos. E nos esquecemos dos compromissos que vêm com a maturidade. Para sermos adultos espirituais, precisamos, amados, ter compromisso. O alimento sólido deixa os nossos sentidos exercitados. O paladar para provar o que é de Deus. Uma boa audição para ouvir o Espírito. Uma boa vista, olhos iluminados, um bom olfato para sentir o perfume de Deus e um tato perfeito, ou seja, eu posso tocar nisso, mas eu não posso tocar nisso. O verso 14 vai dizer:
mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. A palavra, ela exerce os nossos sentidos espirituais. E quando os nossos sentidos espirituais estão exercitados, nós não seremos enganados tão facilmente. Não vai ser qualquer vento de doutrina que vai nos tirar da presença de Deus, que vai nos tirar do propósito de Deus. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, Deus, Ele me deu uma visão. E quando a gente fala de uma igreja criança, aí Deus me mostrou. Imagine aqui todo mundo uma criancinha, todo mundo menor de 1 ano, um monte de criancinha aqui, um monte de criancinha, tudo criancinha aqui. E os adultos são os pastores, né? São os adultos aí. Com o compromisso de cuidar das criancinhas. E um chora ali. Aí o pastor corre lá, porque esse menininho está chorando. Aí chega lá, está com fome. Tem que preparar aquele leitinho, uma mamadeirinha para o neném, gente. Por quê? Está 30 anos na igreja e ainda se alimenta do leitinho materno, da mamadeirinha. Aí o outro chora ali, corre lá, pastora Luzia. Aí chega lá, deixa eu ver o que esse neném quer. E fez sujeirinha na fralda, né? Tem que trocar a fralda. São aqueles cristãos que a gente fala, amado, não faz isso, amados. Não vai por esse caminho. E o irmãozinho vai lá, não quer nem saber e faz, né? Aí, desculpa o termo que eu vou falar, né? Faz a merda, né? Aí quem tem que limpar, quem tem que cuidar é o pastor. Pastor, sabe, pastor? Eu sei que o senhor falou, mas tem que ir lá limpar a fraldinha do bebezinho. E outro lá também está chorando, corre lá, vai lá ver o que é. Ah, pastor, irmãozinho roubou minha chupeta, ele pegou minha chupeta. Aqueles que brigam por qualquer coisa. Encostou em mim e está chorando. E já está falando, pastor, irmão encostou em mim, irmão não falou comigo, pastor. Amados, é essa a igreja que Jesus quer? É essa a noiva do Cordeiro? Um monte de crianças espirituais que precisam em todo tempo e em todo momento ser acudido. Quando nós alcançamos a maturidade, amados, nós somos alguém que vai somar no reino de Deus. Somos aqueles que estamos maduros o suficiente, como eu falei, para suportar aquele que ainda está na sua fase infantil. Não estou falando que nunca que não teremos criança na igreja. Não, teremos sim, porque Deus sempre vai enviar almas. E essas almas que Deus envia, eles são crianças ainda que precisam do cuidado, do amor, da assistência. Mas se você já tem 10, 20, 30 anos, 40 anos de igreja, amados, e ainda age como criança, você está enfermo espiritualmente. Também tem aqueles filhos, né? Que sempre queriam nascer e ser da família dos outros, né? Quem nunca teve esse desejinho no coração, né? Poxa, eu nasci na família errada, eu queria ser da família de fulano, eu queria ser da casa de ciclano. Amados, se não fosse o seu pai e a sua mãe, o pai e a mãe que Deus te deu, porque família, pai e mãe é um negócio que a gente não escolhe, né?
como diz, né? Se não fosse esse pai, a sua mãe que Deus escolheu, você não nasceria. E assim também espiritualmente, se não fosse essa igreja, esse pastor, esse irmão que Deus colocou na sua vida, você não nasceria espiritualmente, você ainda estaria no mundo. Então pare de desprezar aonde Deus colocou você. Para de desprezar aonde você nasceu. Quantos filhos ingratos. Mas se não fosse ali, aquele cuidado, aquela assistência, ele nunca teria saído do mundo. Até hoje estaria perdido, até hoje estaria envolvido nas drogas, no vício, na perdição. Seja grato a Deus pelo lugar onde você nasceu, por onde Ele escolheu, pelo local onde Ele escolheu que você permanecesse, que você ficasse. Eu estava, no outro dia, meditando sobre a história da ovelha perdida, né? É uma história muito bonita, uma história interessante, né? Mas tinha algo que eu tentei entender, conversei com Deus e não entendi muito bem. Tudo bem que a ovelha se perdeu e Jesus, o pastor, foi lá, achou a ovelha com alegria, com gozo, pegou ela, colocou no braço, trouxe para casa. Mas eu pergunto, eu fico conversando com Deus, Senhor, melhor seria essa ovelha não se perder, não é verdade? Porque eu fico pensando o que passa na cabeça de uma ovelha. Para sair de um lugar onde ela tem alimento, onde ela tem água, onde ela tem cuidado, e para um lugar que ela nem conhece, não sabe se vai ter alimento, não sabe aonde vai dormir, se vai ter proteção ou não. O que passa na cabeça de uma ovelha dessa, Deus? Quanta falta de maturidade espiritual é essa? Para se achar tal e sair, quebrar a cara, e precisar que o pastor vá lá buscar. Bem-aventurada mesmo são as 99 que ficaram. Porque independente dos problemas e das dificuldades, elas sabem que o melhor lugar é para estar na casa do Pai. Precisamos entender isso, amados. Precisamos alcançar essa maturidade. Que mesmo eu tendo as minhas diferenças, com A, com B, o melhor lugar é para estar aqui. Onde Deus me colocou. Não só eu, mas como cada um dos meus irmãos. Muitos gostam tanto de leite, que não percebem que a fase do mesmo já passou em suas vidas. Que é hora de se alimentar de uma comida mais sólida. Não tome leite a vida toda. Veja se a fase de tomar leite já terminou. Pois a comida mais fortificada fará você crescer na graça e na fé em Cristo Jesus. O alimento sólido, amado, ele nos leva para um outro nível. Quando deixamos o leite, paramos de beber o leite e começamos a nos alimentar de um alimento mais sólido, é um novo nível que Deus tem para as nossas vidas. É algo a mais que Ele quer nos revelar, quer que conheçamos a respeito dEle e do propósito dEle. Deus usa pessoas que estão maduras na fé, pessoas que vão suportar, pessoas que irão passar por dificuldades, mas têm certeza que o Redentor deles vive, que certamente se levantará. Então, o que eu desejo que vocês reflitam nesta noite, amados. Será que já não passou o tempo, a fase, de estarmos bebendo leite espiritualmente? Será que já não é tempo de partirmos para um alimento mais sólido? Ou seja, de eu mesmo me alimentar da palavra de Deus e me fortalecer através da palavra de Deus.
Que essa palavra possa estar no coração de vocês e que Cristo possa abençoar cada um nesta noite. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos colocar de pé, por favor. Vamos colocar de pé. Maturidade cristã é o que nós precisamos. Nós precisamos crescermos na graça e no conhecimento de Deus. É o propósito de Deus. Todo pai quer que o filho cresça. Amém, queridos? E na verdade o pai quer que o filho seja melhor do que ele. Não é verdade? O pai quer que o filho seja. Uma boa fase como ser criança, nos comportarmos como criança, é que nós precisamos fazermos como criança. De que forma? Como nós vimos que Fabiana, a pastora, falou, as crianças não se preocupam com a boleta, não se preocupam com as dívidas, não se preocupam. Quando chega na hora da comida, ela quer comida. Ela não está nem aí, não quer saber de onde vem, quem fez. Ela quer comida. Por que a criança não se preocupa, queridos? Por que ela não se preocupa? Ei, estou perguntando à igreja, por que ela não se preocupa? Porque ela sabe que ela tem um pai que cuida dela. E é exatamente que nesse termo, nesse princípio, nós precisamos fazermos como crianças, uma questão de fé, uma questão de certeza. Olha, Deus tem tudo pronto para você. Deus tem o melhor para cada um de nós, mas a questão é você acreditar. E eu já falei aqui, Deus não age por necessidade. Deus age por fé. Ah, Deus sabe, aí vem com uma criança, né? Deus sabe o que eu estou precisando, é lógico que Ele sabe. Mas Ele quer que você faça o quê? Pede-me, e eu te darei o quê? As nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Você tem pedido a Deus em oração alguma coisa? Ou você é aquela pessoa, Deus já sabe. É assim? Então, queridos, a palavra ministrada hoje está falando para você crescer. Então diga para o irmão, em nome de Jesus, cresça, meu irmão. Sabe qual é a vitamina? É a palavra de Deus. Amém? Eu não quero me delongar muito, porque eu tenho certeza que a palavra já falou aos corações, mas nós vamos fazer o sorteio da cesta de chocolate na terça-feira. Tá? Porque está faltando algumas pessoas ainda cumprir com o seu compromisso. Tá? Eu gostaria que vocês procurassem a Elaine e cumprisse com seus compromissos do contexto de comprar, nos ajudar no sorteio daquela cesta de chocolate. Ou devolver, prestar conta para que nós possamos caminhar. Temos também a cantina que está funcionando. O que temos na cantina ali hoje, hein? Pastelzinho de forno, tá? R$3. Eu gostaria que vocês estivessem nos ajudando. Terça-feira, nós temos aí a ministração da palavra, tá? Nós voltamos normal ao nosso culto. Eu estou orando para que Deus fale comigo o que nós estaremos fazendo, tá? Nós vamos estar ministrando a palavra. No domingo que vem, quem vai estar ministrando aqui conosco é o pastor Evandro, da 4ª Igreja Batista, tá? Ele vai estar ministrando a palavra de Deus. Isso, de que essa blusa que estava lá na galeria, hein? E se vocês querem nos ajudar com doações na parte da ação social, cesta básica, para doar quilo, arroz, alimento não perecível, nós precisamos da ajuda de cada um de vocês. Oi? Nós estamos zerados no nosso estoque, nós precisamos da sua ajuda. Tá bom? Mais alguma coisa que eu esqueci? Cumprimenta teu irmão que está perto de você. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, nossos visitantes. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Quero convidar vocês para que estejam participando da nossa oração. Todo dia, às 18 horas, eu estou orando.
Quarta-feira eu oro 5 horas da manhã, 5h30. Conto com a participação de vocês. Você pode pregar terça-feira? É. Quem vai pregar terça-feira? É, do lado. Isso. Joga para ela. Que bênção, hein? Oi? Amanhã, muito obrigado. 3 horas da tarde, queridos. Nós temos a oração, culto de oração, 3 horas da tarde. Tá bom, querido? 3 horas da tarde, nós temos oração às 3 horas. Cumprimentou seu irmão, quero agradecer cada um de vocês. Levante as mãos e receba a bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja derramado nesta noite sobre todos os corações, hoje e para todo sempre. Todos digam. Não se esqueça, a cantina está R$3 e vocês vão estar ajudando a nossa obra, a obra do Senhor. Deus abençoe vocês. seguro em
é rei.